Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Hoje nós mergulharemos juntos em um tema profundo e desafiador: Satanás e o seu trono em Apocalipse. Aqui é o Gabriel, eu estou feliz por compartilhar essa jornada com você de reflexão, de inspiração, de edificação da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar um texto de reflexão com você de Apocalipse capítulo 2, versículo de número 13. Esse texto onde João escreve o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antes de entender este texto, vamos pensar um pouco sobre a natureza de Satanás. Enquanto Jó nos ensina que Satanás ele não possui a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Efésios capítulo 2, versículo 2, que se refere a ele como príncipe da potestade do ar, indica que ele não está em uma localização física. A expressão onde Satanás habita, de Apocalipse 2,13, diz respeito ao que ele representa na cidade de Pérgamo. Nesse texto, a menção ao trono de Satanás na cidade representa a sua influência. Como símbolo do seu domínio, da sua influência, a cidade tinha o altar a Zeus, nada mais nada menos do que o pai dos deuses do panteão grego. A referência ao domínio de Satanás ela parece ir além com a menção de Antipas como testemunha, que preferiu não se dobrar em adoração ao imperador, que tinha um centro de adoração na cidade de Pérgamo. Ele preferiu permanecer fiel ao Senhor, ao Kyrios, Jesus Cristo. Então, dessa forma é que Satanás exercia seu domínio naquela cidade, pegando símbolos como uma cidade que tinha Zeus, pai do panteão grego, e o culto, o centro de culto ao imperador romano. Olha como Satanás ele é persuasivo e trabalha contra a igreja de Deus através da política e através de homens poderosos. Um outro texto importante para a gente compreender um pouco mais sobre isso é Apocalipse capítulo 13, versículo de número 2. Esse texto revela outra dimensão intrigante da influência de Satanás. Satanás, nesse texto, exerce o seu domínio por meio de um homem simbolizado por um animal cujo poder é dado pelo dragão, ou seja, por Satanás. Então, isso nos alerta para o fato de que, embora Satanás não possua sua presença onipresente ou física no mundo, ainda assim ele é habilidoso em manipular os seres humanos como instrumentos para espalhar sua influência maligna. No caso do contexto romano, no final do século I, o poder romano era usado por Satanás para perseguir e matar os membros da Igreja do Senhor Jesus. Então esse é o trono de Satanás, o seu domínio, a sua influência sobre o governo romano e o modo como ele pega a cidade de Pérgamo como símbolo próprio e nos ajuda a entender o modo como ele executava esse plano, né? Eu espero que no fim das contas nós possamos nos conscientizar e redobrar a atenção com as atitudes de líderes em posição de poder nos nossos dias, a fim de nós protegermos os princípios cristãos e os valores fundamentais do Evangelho. A exemplo do modo como Satanás ele continua a trabalhar por meio de agentes políticos ou por meio do próprio governo em si, eu tenho aqui a menção de Jean Marques e Tiago Rafael, que são especialistas em direito religioso. Eles comentando sobre a decisão do STF em 2019, voltada para a criação de um crime de homotransfobia, eles disseram o seguinte, eu vou abrir aspas para eles. Eles dizem assim: quem propriamente dirá quando uma manifestação configura ou não discurso de ódio? Quem determinará o que é discurso de ódio? Será o suposto ofendido? Se for a resposta, ou se essa for a resposta, eu acredito que faltarão cadeias, pois o cristão genuíno, o autêntico, continuará afirmando que a prática homossexual é pecado e atenta contra o Criador. Um outro exemplo de como o Estado ele ataca a igreja e tenta dominá-la, e o modo como o futuro talvez nos reserva coisas não tão boas assim, é o exemplo do
pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista do Getsemane, em Belo Horizonte. Ele foi alvo de investigação pelo Ministério Público de Minas Gerais por um inquérito civil relacionado a um vídeo supostamente homofóbico vinculado em 2018. O vídeo, intitulado, abre aspas, "O Meu Deus Nunca Erra", fecha aspas, mostra meninos e meninas se declarando como criados por Deus. É importante notar que o vídeo não foi criado pelo colégio ou pela igreja, mas sim reproduzido a partir de uma polêmica da campanha do Burger King no mesmo ano em apoio à comunidade LGBT. Então, estes exemplos nos ensinam que, mesmo vivendo em uma democracia, a igreja sempre está sob os ataques constantes de Satanás. E como isso afeta você e eu? E eu te respondo isso com uma pergunta. O risco de te processarem por suas opiniões te farão negar as verdades do evangelho? Se não, você está disposto a continuar perseverante em meio a uma perseguição travestida de, entre aspas, cumprimento da lei? Percebe a necessidade de pensarmos biblicamente sobre isto? Eu realmente oro para que a gente, meus amigos, não deixe situações como essas se agravarem para então nós podermos pensar sobre como enfrentá-las, entende? Então, como nós podemos refletir acerca do fato de que Satanás ele continua exercendo influência sobre o Estado, ingerência sobre questões legais que, aos olhos da sociedade, legitimam o ataque contra a Igreja de Jesus. Isso nós precisamos pensar. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a pensar um pouco mais e a se preocupar um pouco mais sobre isso. E assim, eu fico por aqui, agradecendo a sua companhia, tendo um momento de reflexão como esse, nós podemos nos alegrar junto, porque certamente aquilo que Deus escreveu na sua palavra é digno de observação, estudo e reflexão. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos para que mais